capítulo 26, culto de Santa Ceia. Mateus capítulo 26, versículo 16. Sentado como estão. Mateus 26, versículo 16. Que diz assim a palavra do Senhor. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. 1 Coríntios 11 e 23. Versículo, texto muito conhecido no culto de Santa Ceia. Talvez alguns já sabem até de cor. 1 Coríntios 11, 23. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Mas o que eu queria falar um pouquinho, eu esqueci meu óculos, na noite que foi traído. Vamos falar um pouquinho dessa noite? Quem é que está falando aqui? Obrigado. Quem é que está falando aqui? O apóstolo Paulo. Falando para a igreja de Coríntios. Paulo explica aos coríntios o significado da Santa Ceia. E também digna de aceitar de uma forma certa pelo povo de Corinto. E Paulo explica aos coríntios o significado da ordem. E ele mesmo diz: porque eu recebi do Senhor. Paulo fala: eu recebi do Senhor. Paulo não tinha recebido essa ordem de participar da ceia de uma outra pessoa. Paulo recebeu direto do Senhor. Paulo recebeu direto de Jesus. Mas o interessante foi que Paulo começa explicando o ato salvífico, o ato de salvação, com uma frase que quase ninguém presta atenção. Ele começa bem assim: porque na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e repartiu. Pastor, o que aconteceu na noite que foi traído? Vamos para Mateus de novo. Abre lá em Mateus capítulo 27. O que aconteceu? Por que Paulo, ele mencionou tão de primeira mão para a igreja de Coríntios, uma igreja que tinha tudo, mas não acreditava? Não adianta nós ter tudo e não acreditar. O que aconteceu na noite que Jesus foi traído? Pastor, na noite que Jesus foi traído, tinha o culto de ceia. Jesus saiu do culto de ceia com os seus discípulos. Jesus, ele expôs lá. Não, Jesus não expôs Judas. Porque Jesus falou na noite da Santa Ceia, eu já falei algumas vezes para os irmãos, que Jesus falou na noite da Santa Ceia, a última ceia, ele diz: um de vós vai me trair. E agora é interessante, que se Jesus falasse bem assim hoje, aqui, irmãos, aqui tem um que vai me trair. O Senhor já ia mulher.
Peraí, a irmã entrou, não me cumprimentou, só pode ser ela. Está sentado de lado, só pode ser ele. O Luiz está meio triste, só pode ser ele. E naquela noite os discípulos, todos eles começaram a olhar um para o outro. Nós somos companheiros, somos 12 discípulos, 12 apóstolos, estamos direto com Jesus. Será que? E começaram a perguntar, por quê? Porque a palavra de Deus diz, examina-se a si mesmo. Então eles não começaram a dizer, é tu? É tu? É tu? Não. Eles começaram a pedir para Jesus, sou eu? Sou eu, Jesus? Sou eu? Jesus falou bem assim, aquele que comigo coloca a mão no prato, esse há de me trair. E eu acho interessante que Jesus, na hora da ceia, ele parte o pão, pega a cambuca do pão, ou não sei o que, talvez Jesus levava o próprio pão, mas estava falando de prato, então tinha uma cambuca. Jesus leva, aquele que comigo coloca a mão no prato. E Jesus sai, serve a ceia. Jesus sai, serve a ceia. Jesus serve todos eles. E agora, quem é que é o traidor? Jesus deu uma oportunidade para o camarada se arrepender. O camarada chegar assim e dizer assim, mestre, perdoa, mas não dava mais. Porque quando esse camarada, depois de ter sido servido, ele não chegou a participar da ceia, mas ele foi servido. Quando Judas, Jesus chegou para servir Judas, Judas olha para Jesus e diz, sou eu, mestre. Judas fala bem assim, tu o dizes. Agora Jesus fala, não mais para Judas, mas para Satanás, que possuiu a vida de Judas. Porque a Bíblia diz que Satanás se apossou da vida de Judas. Aí Jesus diz bem assim, o que tem para fazer, faça e não demores. Não foi para Judas que Jesus falou isso. Foi para Satanás que estava na vida de Judas naquela hora. Judas não participou da ceia. Saiu e foi procurar os homens que ele tinha negociado. Mas é sobre isso aí que o pastor vai falar? Não. A Bíblia diz na noite que foi traído. Até ali Jesus não tinha sido traído ainda. Já tinha sido negociado, mas ainda não tinha sido entregue. Jesus sai daquele culto de Santa Ceia, um culto que nem esse. Era culto de Páscoa. Vai para o Jardim das Oliveiras orar. Daqui a pouco chega Judas com um pelotão. Todo mundo sabe a história. Jesus é preso. Jesus é levado preso. E daquela hora até amanhã, Jesus apanha, Jesus é tirado da sua roupa, Jesus fica preso lá no lugar gelado. Eu passei por essa prisão lá em Jerusalém. Mas não era sobre isso que Paulo estava tentando explicar para a igreja de Corinto. O que Paulo estava tentando explicar para a igreja de Corinto, nessa frase, na noite em que Jesus foi traído, ele estava querendo passar isso aqui. Mateus 27 e 15, que diz bem assim, ora, por ocasião da festa, imagina Jesus em época de festa preso, pelos próprios irmãos. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele a quem quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás.
Agora, você faz, no lugar desse nome, Barabás, você fala teu nome. Nós vamos ler esse versículo 16. E quando for o nome Barabás, você coloca o teu nome ali. Tá? Se é que você foi liberto. E tinha então um preso bem conhecido chamado Davi. Tem gente que continua preso. Vamos lá de novo. E tinha então um preso bem conhecido chamado Davi. Tinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem mais. Aleluia. Mas eu imagino Paulo falando para a igreja de Corinto. Na noite em que Jesus foi traído. Paulo havia estado representando lá em Coríntios o próprio Cristo, falando dele. E Paulo fala na noite em que Jesus foi traído. Foi traído por um irmão. Foi traído por um obreiro. Foi traído por um braço direito. Mas era para se cumprir a profecia. Precisava Jesus estar preso para que um condenado fosse liberto. E Barabás foi o primeiro condenado a ser liberto. E atrás dele veio eu e você, que era para estar preso, quem sabe crucificado no lugar de Jesus. Aquela cruz que Jesus foi pregado não era a cruz de Jesus. Verdade. Diz a Bíblia e diz a história que Barabás era um homem grande, um pouquinho maior que eu, não muito, mas era um homem muito grande. Jesus não era, Jesus era porte normal. Aquela cruz que Jesus carregou não era para ele carregar. Ela foi feita sob medida para Barabás. Por isso os presos ficavam um bom tempo presos, os condenados à morte, porque eles fabricavam a própria cruz. Eles fabricavam a cruz sob medida. Agora imagina um homem com uma braçada bem maior. O encaixe da mão seria lá atrás. Jesus numa cruz de outro. Imagina Jesus pregado numa madeira, na qual seria para uma pessoa de um outro tamanho. Jesus, eu sempre falo, que quando Jesus foi pregado, se ele tivesse sido pregado assim, ele não teria sido sofrido tanto. Mas ele foi pregado assim, assim e assim. E assim. Se você ficar 5 minutos, você já vai ver o peso. Agora imagina, uma pessoa que passou a noite inteira sangrando, perdendo sangue, fraco, apanhando, todo doído, quem sabe todo estourado. Diz a Bíblia que a face dele era irreconhecível quando ele passava pelas estradas. O povo tinha terror de tanto desfigurado que ele estava. Carregando uma madeira de aproximadamente 70 quilos. Não foi a cruz toda, ele só carregou madeira só. Carregando, no meio da cidade. Quem é que estava crucificando? Os próprios irmãos, os próprios judeus. Mas Jesus, mesmo apanhando, ele passou pela cidade de braços abertos. Imagina eu e você observando na rua de Jerusalém, naquela via dolorosa que era uma caminhada para cima, como nós vimos um desfile de 7 de setembro, né? Vendo a banda tocar, agora nós estamos vendo Jesus passar. E todos os escarnecedores, cantando como vitória, conseguimos crucificar. Agora esse vai ser crucificado. E Jesus passa. Quem sabe no meio daquelas multidão, estavam aqueles aleijados, que Jesus tinha curado, né? Já estavam andando.
já estava chiquitoso, tudo bonitinho, só que estava ali, no meio dos traidores. E Jesus, passando, olhando, de braços abertos. Quem sabe os cegos, irmão Fátima, os cegos que nunca enxergaram, agora estavam enxergando Jesus andando de braços abertos, caminhando à morte. Os leprosos, irmãos, que nunca estavam dentro da cidade, sempre viviam lá fora. Jesus deu a oportunidade de estar dentro da cidade com suas famílias. Agora estão lá, saudável, fazendo torcida para Jesus ser morto. Uma coisa interessante a ser pensada. O centurião, que talvez teve o seu criado vivo, porque Jesus foi à sua casa, agora estava lá, comandando aquela tropa, para matar a pessoa que fez milagre na casa dele. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, a noite em que Jesus foi traído, eu vejo o apóstolo Paulo na hora que ele rasga o pão, onde diz em 1 Coríntios 11, e tendo dado graça, o partiu e disse. Jesus, na noite que ele sabia que ia ser traído, Jesus sabia que ia acontecer tudo aquilo. Jesus sabia que ele ia apanhar. Jesus sabia que ele ia perder sangue. Jesus sabia que ele ia ser esbofeteado, cuspido, ia ser desprezado e rejeitado. Pois mesmo assim, ele teve graça de partir o pão com o seu inimigo. Mesmo assim, Jesus teve graça de levar o pão ao Judas, e diz aqui, participa da ceia, sem nenhuma discriminação. Só foram descobrir quem era o traidor lá no jardim, lá na oração, irmão. É na oração que muitas das vezes Deus revela os traidores. Sem oração é papo. Você pode falar, você pode dizer, mas se você não ora, é história para boi dormir. Você consegue enganar quem não ora. Agora quem ora, você não consegue enganar. Porque quem ora, Deus revela. Jesus estava não com todos os discípulos. Jesus estava com uns 3, 4 discípulos lá. Mas naquela noite, lá na oração, Deus revelou quem é que era o traíra. Judas caiu a máscara dele. E não só foi os discípulos que viram, os próprios soldados viram também, o próprio centurião viu. Por quê? Imagina quanta mentira que Judas não foi lá e falou para ele, olha só. E nós vemos que o Judas deve ter mentido, porque o Judas apareceu com uma corte de soldados, uma corte de aproximadamente 500 soldados. Não precisava tudo isso. Não precisava soldados, a Bíblia diz que veio soldados com pau, correntes, cordas, açoites. Para quê? Para prender o homem que nunca fez mal para ninguém. Mas por que eles vieram tão armados assim? Porque Judas foi lá. Quando o traidor fala, pode ter certeza. Aí quando foram prender Jesus, nós falamos hoje à tarde na escola, foram prender Jesus, vocês procuram quem? Procuramos Jesus de Nazaré. Sou eu. Calma, discípulos, calma. Sou eu. Não, nós procuramos Jesus, cadê eu? Sou eu. Mas nós viemos atrás de um homem violento, um homem perigoso. Não, isso é perigoso não. Pode levar. Deixa os meus. Sou eu.
na noite em que Jesus foi traído. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Aí nós olhamos lá no livro de Mateus, capítulo 26, a troca de Barabás com Jesus. Não foi proposital. Não foi porque o povo judeu escolheu Jesus, não. Foi porque estava já escrito lá na fundação do mundo. Lá Jesus vai ser trocado pelo Marcos. Jesus vai ser trocado pelo Odair. Jesus vai ser trocado pelo Maico. Jesus vai ser trocado pelo Inácio. Jesus vai ser trocado, mas isso aí é para se cumprir a profecia. Aleluia. Senão eles iriam para a cruz. Mas o que diz mais o versículo? Esse é o meu corpo que foi partido por vós. Esse é o meu cálice do Novo Testamento, cálice da aliança. Cálice da aliança, o meu sangue, quando Deus fez um pacto com o povo de Israel, comprometendo-se a ser como um pai para eles, Moisés sacrificou um cordeiro. Quando Deus viu Adão e Eva lá na situação de desobediência, Deus sacrificou um animal para cobrir, porque eles estavam nus, estavam com vergonha. Moisés sacrificou. Abraão, Deus pediu seu filho em sacrifício. Deus pediu a Abraão, vamos fazer um pacto aqui, vamos fazer um pacto, uma aliança. Uma aliança não é só de uma pessoa. Quando você vai casar, você não faz uma aliança pela metade. Você promete, e ela promete. Eu prometo te amar, te honrar, te respeitar, na alegria, na bonança, na beleza, na gordura, na celulite, na barriga, na cabelo branco e tudo. Amém? Eu prometo. Eu prometo te honrar, te respeitar, e papai. Prometo. Quando há uma aliança, tinha que ser ambas as partes. Como é que era feito na cultura judaica um pacto de aliança? Era pegado o cordeiro, era cortado ali no meio, metade para cá, metade para cá. E ali era feita a aliança, o pacto, e era colocado os dois em cima do altar. Pacto de sangue, pacto de cordeiro. Aí vocês entendem como é que foi o pacto de Deus com Abraão. Cada um coloca o seu cordeiro no altar. Deus fala bem assim: Abraão, coloca o teu cordeiro no altar primeiro. E lá vai Abraão com o quê? Com o Isaac. Coloca o Isaac no altar. E Abraão ia imolar o cordeiro dele. Deus falou: não. Para, Abraão, porque agora eu sei que tu tens a Deus. Mas agora, Abraão, a minha parte eu vou fazer. E Abraão esperou até na cruz do Calvário. E não teve ninguém para peitar Deus e dizer assim: Deus, deixa aqui no lugar do teu filho eu vou. No lugar do Isaac, Deus armou um cordeiro. Mas no lugar de Jesus, ninguém conseguiria armar um cordeiro. E nem por isso ele negou. Se Deus fez uma aliança contigo, tu pode ter certeza. Se tu fazer a tua parte, Ele vai fazer a parte dele. Glória a Deus. Se tu não fazer a tua parte, não espera que Ele não vai fazer a parte dele. Porque primeiro nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz bem assim: esforça, que eu te ajudarei. Por que, pastor? Porque o cordeiro já foi morto. Deus já fez a parte dele. Só precisa nós agora fazer a nossa parte. Abraão entregou o filho, o melhor que ele tinha para Deus. Deus
cumpriu a parte dele, mas Deus não cumpriu só para favorecer Abraão. Deus cumpriu para favorecer toda a humanidade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não só Isaac. A aliança ele fez com Isaac. A aliança ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel, quando veio Jesus, matou. Mas aí ele estendeu essa aliança para nós, gentios. Hoje nós somos salvos, porque o povo de Israel rejeitou. Somos salvos pela misericórdia. Somos salvos por adoção. Não fazíamos parte dessa aliança. Deus só colocou nós nessa aliança porque o povo de Israel rejeitou. Hoje nós somos considerados filhos. E quando eu vejo Jesus falar, quando eu vejo o apóstolo Paulo falar, este é o cálice, o Novo Testamento, aliança, sangue, gera vida. Nós vemos muitas pessoas aí lutando por sangue. Nós vemos muitas pessoas aí morrendo por causa do sangue. Nós vemos países procurando a paz, gerando sangue. Não adianta fazer um tratado de paz matando o nosso irmão. Mas gera sangue. Para você fazer uma operação, para você vai precisar de sangue para salvar a tua vida. Muitos te cobram caro e às vezes você chega no hospital, você não encontra lá no banco de sangue o teu sangue. E aí você morre. Mas o sangue de Jesus, ele escorreu na cruz do Calvário. E ele é compatível com cada um. Aleluia. Ele não faz exceção de pessoa. É um sangue compatível. É um sangue universal. É um sangue irracial. É um sangue que não fala. É um sangue que é por rico, por pobre. É um sangue para o amarelo. É um sangue para o preto. É um sangue para o pobre. É um sangue para aquele que está lá fora. É um sangue para o que está aqui dentro. É um sangue porque é o sangue de Jesus. E é de graça. Porque é um sangue derramado com amor. Jesus não reclamou por ter morrido por nós. E hoje, quando você participa da Santa Ceia, quer um copinho de suco? Isso aqui é simbólico. Tem pessoas que fazem um monte de ritual, queima, joga, vale. Irmão, isso aqui é simbólico. Mas o significado disso aqui tem uma seriedade. O significado disso aqui e disso aqui é uma sentença de morte. Quando a palavra de Deus fala bem assim, examina o homem a si mesmo antes de tocar no pão e beber o sangue, o vinho. Porque isso aqui representa o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Cada gota vale muito. Quem sabe aquela gota que foi desprezada, quem sabe foi a gota que salvou eu e você. Pastor, e o resto do sangue está para salvar a nossa família. Glória a Deus. Tem muito sangue de Jesus ainda que vai libertar. Tem muito sangue de Jesus ainda que vai purificar. Tem muito sangue de Jesus ainda que vai direcionar as vidas das nossas famílias, dos nossos filhos, da nossa vida espiritual. A nossa purificação é pelo sangue. Glória a Deus. Onde eu vejo Jesus sendo morto, eu vejo o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios bem assim, lá no versículo 26. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Por que Jesus, ele deu esse mandamento? E é um culto muito sério, é um culto de reflexão, porque quando nós participamos da ceia,
nós relembramos o que aconteceu. E eu só estou falando a uma parte da noite. O que aconteceu para que nós estivéssemos aqui? Muitas das vezes alguém vem falar, alguém vem contar um testemunho e fala: ó, pastor, meu Deus, foi sofrido, meu Deus, foi sofrido para mim conquistar isso, foi sofrido para mim comprar isso, foi sofrido, meu Deus, que batalha por causa desse congresso, que batalha para isso estar na igreja, que batalha para mim poder cantar, que luta, Senhor. Mas não chegou a gerar sangue, né? Pois é. Jesus perdeu sangue, apanhou, foi motivo de piada, até de pessoas que ele ajudou, talvez. Uma prova foi Judas. Quem sabe pessoas que Jesus, talvez até como Zaqueu desceu da árvore e ficou perto de Jesus. Jesus protegeu ele, levou ele até a casa dele. Depois Jesus foi embora. Quem sabe até Zaqueu, não sei. Quem sabe até aquele coxo lá do tanque de Betesda, né, que estava lá tantos anos lá, ninguém jogava ele na água. Quem sabe até aquele cara lá estava lá. Quem vocês querem que solte? Crucifica. Tudo isso aconteceu naquela noite. Jesus podia ter tudo para largar e dizer bem assim: Senhor, não quero mais. Finish. Acabou. Não quero mais. Ó. Não digo. Não quero mais. E olha que Jesus ainda falou para Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Cálice, sangue, se possível, Deus, pega um outro para derramar esse sangue. A Bíblia não diz a conversa de Jesus e Deus, mas eu posso fazer uma analogia, uma exegese. Quem sabe Deus fala para Jesus assim, naquela hora: mas Jesus, eu só tenho você. Eu não tenho outro. Os anjos não podem. Tem que ser uma pessoa nascida na terra, você nasceu. Tem que ser uma pessoa sem pecado, você é sem pecado, meu filho. Tem que ser uma pessoa que esteja disposta a morrer. Para esse bando de pecador aí, você é uma pessoa disposta a morrer. Eu sei que você não vai escolher, você vai deixar eu escolher. Porque Jesus falou: faça a tua vontade. Jesus falou: a minha vontade é salvar a minha vida e toda a sua família. Glória a Deus. Mas para isso, eu tenho que cumprir a minha parte do trato que eu fiz lá com Abraão. Eu tenho que botar o meu cordeiro no altar, Zé. E o meu cordeiro, filho, o meu melhor, assim como o melhor de Abraão foi o Isaac, o meu melhor é você, Jesus. Aleluia. Não tem como voltar atrás. Deus não muda. Então lá vai Jesus para a cruz. Lá vai Jesus derramar o cálice. Benefícios da Santa Ceia. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Entendeu esse versículo? Quem comer e beber indignamente está do lado daqueles que estão dizendo assim, ó: crucifica, crucifica, crucifica. E tem gente que tem coragem de dizer crucifica, mesmo com Jesus olhando de braços abertos para ele, Jesus dizendo: eu te amo, e ele diz: crucifica, eu te salvo. Jesus: eu crucifica. É verdade. Por isso que Jesus deixou bem claro escrito aqui: porque qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue.
Eu não quero ser culpado. Eu não quero estar do lado daqueles do crucifica. Eu quero ser inocentado pelo sangue, não culpado pelo sangue. Por isso que a Bíblia diz, no versículo 28, para nos dar uma porta de escape: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Deus nos dá a oportunidade de nos examinar, não examinar o nosso próximo, não olhar o defeito do nosso irmão, não olhar a falha do nosso irmão. Deus nos dá o direito de dizer assim: oh Deus, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha no meu coração aqui, Senhor, vê se não tem inveja, vê se não tem rancor, vê se não tem mágoa, vê, Senhor, se não tem falta de amor ao próximo, vê, Senhor, se não tem incredulidade no meu coração, vê, Pai, se não tem pecado, algo escondido, que a minha esposa não saiba, que o meu pai e minha mãe não saiba, que o meu esposo não saiba, mas que tu sabes, Senhor, vem aqui, porque se eu tocar ali, versículo 29, porque o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Porque o que come e o que bebe indignamente está assinando a própria sentença de morte, não discernindo o corpo de Cristo, não entendendo o que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu tenho certeza que aqui todos já entendem o que aconteceu naquela noite. Quando o apóstolo Paulo falou, porque na noite em que Jesus foi traído, você já sabe o que mais ou menos aconteceu. E quando Jesus fala, fazer isso todas as vezes em que se reunires, para que seja em memória de mim, é que toda vez que você vai participar, você estará junto no cortejo. Mas aí eu falo para ti, de que lado você está? Do lado de Cristo ou do lado dos crucificados? Todas as vezes em que comeres e beberes em memória de mim, vocês estarão participando do meu corpo e do meu sangue. Estaremos indo pela fé lá no Monte Calvário. Estaremos acompanhando o cortejo. Estaremos talvez vendo as gotas de sangue no chão, o risco da madeira no chão, talvez ouvindo os gritos, mas não fazendo parte desse povo traíra. Sabe quantos discípulos estavam, irmãos, no lado da cruz? De 12. Só um. O João. Estava o João e estava a mãe de Jesus. De 12, irmã velha. De 12 apóstolos. Tinha um ali que dizia que ia até ser crucificado no lugar de Jesus. Na hora da tentação, na hora da provação, na hora da luta. Foi o primeiro que negou Jesus. Não conheço, não sou crente não. E tem gente que nega Jesus por qualquer lutinha. Tem gente que por qualquer barreirazinha já quer largar tudo, já quer parar, já quer se desviar, já quer abrir mão. Irmão, se você abrir mão disso, você sabe onde é que você vai parar. Melhorar não vai piorar as coisas, porque se com Jesus já é difícil, imagina sem Jesus. Está difícil? Tá, mas Ele está contigo. Estava difícil para José? Estava, mas Jesus estava com ele. Estava na cova, na prisão, estava lá na casa de Potifar, sim. E quando Jesus está conosco, tu pode ter certeza que coisas grandes acontecem. Aleluia! Mas você fica sozinho. Eu prefiro estar com Jesus. Eu prefiro ter Jesus comigo.
Eu prefiro estar naquele grupo que reconhece a morte de Cristo. Aleluia. Eu prefiro estar com o Senhor. Benefícios da ceia do Senhor. Primeiro, é uma ordem divina. Então obedeça. É feita em memória do Senhor. Então lembre. Lembre da cruz do Calvário. Lembre antes de você pecar, antes de você falhar, antes de você mentir. Lembra que alguém foi morto para você. Lembra que quem vai ter que limpar essa sujeira do teu pecado vai ser o sangue lá escorrido lá da cruz do Calvário. Valorize aquele sangue. Não desperdiça, que aquele sangue vale ouro. Aquele sangue não tem preço. É uma forma de anunciar a vida de Jesus, que é as boas novas, o Evangelho. Participamos do sofrimento e humilhação de Cristo. Quando você toma a Santa Ceia, você acaba se envolvendo junto no sofrimento. Você está ali com o pão, e pela fé você está vendo Jesus sofrendo na carne. Você está ali com o vinho, e pela fé você está vendo, olha, aquelas gotas de sangue foi para mim salvar. Sentimos também sua liberdade, glória, alegria e paz. Vivemos e anunciamos a volta do Senhor até que Ele venha. Hoje, Ele está à porta. Apocalipse 3:20. Diz bem assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele na tua vida. Cearei com ele. Estamos ceando com nós. Ele está ceando com nós. Ele está ceando na tua vida. E depois ele ceará comigo. Nós temos uma ceia lá em cima. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele. Ele está fazendo hoje com nós aqui. Ele está ceando com nós aqui na terra. Primeiro Ele está ceando com nós, porque nós abrimos a porta para Ele. Então pode ter certeza, se tu abriu a porta para Ele, nós iremos entrar lá, porque Ele vai abrir a porta para nós lá. Glória a Deus. Anunciais a volta do Senhor até que eu venha. Se coloca de pé. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei se a irmã Mari tem um louvor, a irmã Rosa, ou a irmã Zélia, mas eu quero orar por você. Quem sabe você não reconhece ou não reconhecia. Quem sabe você ainda não prestava atenção na noite em que Jesus foi traído. Quem sabe você só presta atenção na noite da tua vida. Muitas das vezes a escuridão da tua vida. Muitas das vezes a escuridão que você passa. Mas você não presta atenção na escuridão que Jesus passou. Você não presta atenção na prisão que Jesus passou. No sofrimento que Jesus passou. E o que Ele tem feito por nós. Eu não conseguiria fazer. Jamais eu teria a força de pegar o meu filho, o meu único filho, e deixar ser trocado por Barabás. Jamais. Mas Deus fez isso. Pegou seu único filho e disse bem assim: filho, desce, tira essa roupa de príncipe, tira essa roupa de glória, desce, filho, e vai lá em Biluína. Vai lá que você vai ser trocado pela família da Rosa. Era para a família da Rosa estar destruída. Não, você vai morrer no lugar. Glória a Deus. Vai lá que a família da irmã Daniela está sendo condenada à morte pelo diabo. Vai lá e more no lugar. Aleluia. Vai lá que tem um jovem, vários jovens lá em Biluína, que estão sendo condenados por causa do pecado desse
teria força para fazer isso. E foi tão forte isso, que quando Jesus falou para Deus, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, Deus não respondeu nada. A Bíblia diz que Deus virou as costas, porque Ele não aguentou ver o sofrimento do seu filho. Aleluia. E nós, quantas vezes estamos virando as costas? Imagina você agora na frente da cruz do Calvário, olhando Jesus e fazendo pouco caso. Reconheça que Ele morreu por você. Reconheça que Ele morreu por você. Reconheça que Ele morreu por você. A Bíblia diz que Ele foi como um cordeiro mudo, uma ovelha muda, mas será que Ele não deu uns gritos dizendo, ai! Aquelas chicotadas, com aquelas lanças, com aquelas soiteiras com pontas de osso que quando pegava nas costas arrancava pedaços de carne. Será que Ele não dizia assim, ai, isso é pelo Davi? Aleluia. Verdade. Quando Ele levava tapas e cuspidas, quem sabe Ele dizia assim, isso é pelo Daí, pela família dele. Eu vou aguentar. E lá vinha mais chicotadas do carrasco. E mais uma chibatada, essa daqui é para a família da missionária Mari. Essa daqui é pelo irmão Hélio. A Bíblia diz que ele foi uma ovelha muda, mas ele não reclamou, mas ninguém disse que ele não gritava de dor. Quem disse que ele não gritava de dor? Ele era um ser humano. E nós muitas das vezes gritamos por pouca coisa. Imagina Jesus que morreu por nós. Imagina quando o carrasco botou aquele cravo de 7 centímetros aqui. Pegou aquela vareta grande e numa tacada só terrou na mão dele. Eu me imagino o grito que ele não deve ter dado. Ai, essa é pro Brasil! Puxou a outra mão, esticaram a outra mão, botou outro cravo e mais uma martelada ali. Ai, essa é pra Bahia! Glória a Deus. Você não está entendendo. Aleluia. Você não está entendendo. Nós não estamos fazendo nada para reconhecer a morte de Cristo. Verdade, Senhor. Quanto que Jesus sofreu naquela tarde ensolarada, que até a terra, até a natureza sentiu a tristeza, a terra tremeu, o sol escureceu, tudo se negou, tudo sentiu a tristeza. Aleluia. E nós hoje não sentimos nada. Tem algo errado. Tem algo errado. Se a terra tremeu, o sol escureceu, virou noite às 3 horas da tarde e não era trovoada. Mas era porque Jesus estava morrendo por mim e por você. Hoje estamos vivos aqui. Hoje Satanás vem querer te acusar de um pecado. Satanás vem querer jogar o teu passado na tua cara. Você fala que nem o apóstolo Paulo: ó morte, ó Satanás, Jesus já me purificou com o seu sangue na cruz do Calvário. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas alguém precisou gritar de dor. Alguém precisou. E quando eu vejo o apóstolo Paulo pregando naquela noite, lá na igreja de Coríntios, porque na noite que Jesus foi traído, isso é muito sério.
Jesus. Embora Judas traiu por 30 moedas de prata, muitas pessoas traem Jesus por qualquer outras coisas, mas a partir de hoje você vai pensar 2 vezes. Que a imagem dos pregos venha na tua mente quando você pensar em pecar. Que as chibatadas venham na tua mente quando você pensar em pecar. Que o sangue escorrendo pelo corpo de Jesus a noite inteira, preso lá naquela cova, possa vir na tua mente quando você pensar em pecar. Aleluia. Aí sim você vai reconhecer em memória até Jesus voltar. Você vai saber que a tua sentença foi rasgada. Alguém morreu em teu lugar. Glória a Deus. Pode adorar, meu filho. Eu quero orar pela tua vida. Temos alguém que precisa das nossas orações. Temos alguém que precisa reconhecer a cruz do Calvário aí. Temos alguém que precisa pedir perdão para o Senhor. Temos alguém que estava de costa virada para a cruz e agora virou Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Eu Deus. quero orar pela tua vida. Santo, santo, santo. Até o centurião reconheceu lá na cruz, verdadeiramente ele era Cristo. Reconheça. Reconheça antes que esteja tarde demais. Jesus morreu pela tua vida. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para que hoje você estivesse vivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Ai de mim, se os judeus tivessem um coração aquebrantado, ao invés de condenar o mestre, fosse abraçado. Se não negasse que o conhecia e fosse o Salvador. Ai de mim, se o carrasco recuasse a ordem de surrado, se o mestre desistia quando Pedro ali pediu pra voltar atrás, não cumprir jamais a lição. Ai de mim, se eu tivesse que levar assim colado, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meu sangue escorrendo pelo chão, ver os cravos transpassar as minhas mãos. Eu não suportaria amarrado em pleno sol no meio-dia, por amor de quem amor não merecia, resistindo a ser vencido pela dor. Sou grato porque ele suportou. Ai de mim se houvesse os milagres, ao invés de água eu tomasse um vinagre. Se o meu suor se tornasse em sangue, se a multidão pedisse morte aos saltantes. Ai de mim se eu fosse em mim tantos espinhos, se fosse eu abandonado e sozinho. Ai de mim se fosse as minhas mãos furadas e a honra pelo povo esmagada. Se eu tivesse que levar a cruz pesada, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meu sangue escorrendo pelo chão, ver os cravos
pequenino, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelos erros, Senhor, e pelos cometidos e advertidos, meu Pai. Porque nós não éramos dignos, Senhor. Nós andávamos errados, Senhor. Nós fazíamos aquilo que não agradava a Ti, Senhor. E mesmo assim, meu Pai, e mesmo olhando lá de cima e vendo tudo isso, meu Pai, o Senhor não